Paz do Senhor, igreja, amém? Paz do Senhor, crentes pentecostais, amém? E glória! Quem está no manto é? Paz do Senhor, igreja, amém? Que bom poder estar aqui. Mais uma vez nós ministrar na casa. Que honra para nós, que alegria, ao mesmo tempo responsabilidade, muito temor, tremor, tudo, né? Eu disse hoje para a Lu, vindo que eu nunca consigo acostumar com isso, nunca consigo ser assim muito, sabe? Sempre dá frio na barriga, sempre dá aquele, meu Deus, e o que vai, o que eu vou falar, e o que vai ser. Mas no final de tudo não é sobre nós, é sobre Ele, amém? No final de tudo não é sobre nossos medos, nossas aflições, é sobre nosso coração disponível, amém? Então não dê mais desculpas, tá bom? Porque para estar aqui, irmão, é difícil você pregar aqui na nossa igreja. Quem já teve esse privilégio, essa honra, sabe que é difícil. É uma casa muito especial, uma casa muito bem alimentada, com um alimento muito sólido. E você subir aqui nunca é uma tarefa fácil, mas não é sobre você. Então eu estou te encorajando hoje, sendo um testemunho vivo. Você está vendo um testemunho aqui de um jovem cheio de defeitos, cheio de fragilidades, cheio de porquês, cheio de serás, né? Mas um jovem que decidiu dizer: Senhor, eis-me aqui, amém? Então se você tem um chamado na sua vida, se Deus te chamou, só diga: eis-me aqui, seja disponível a Ele, amém? Diga para a pessoa do seu lado: que Deus quer de você é disponibilidade e não desculpa. Bora lá, meu irmão, amém? Eu falei que eu sou jovem, mas me senti velho depois dessa chamada ali dos jovens ali. Você que é jovem, que é casado ou sem filho, eu tenho 2 filhos, sou velho, Poxa vida, amor, estamos pego, né? Nem vou mais fazer o terceiro, porque daí amém. Irmãos, pai de 2 filhos é benção. Quem tem 2 filhos aqui? Quem tem mais? Tem gente que tem mais filho aqui? Oxi, como é que vocês dão conta, irmão? Eita, coisa boa, aleluia. Mas é benção. Meu pai teve 5 filhos. Homem bom. Naquela época, né, os missionários nem assistir TV podia. E meu pai teve 5 filhos, irmão. E as pessoas duvidam, mas é verdade. O meu irmão mais velho se chama Jairo Sadraque. Meu outro irmão se chama Jaisso Mesaque. E meu outro irmão se chama Kennedy Abednego. É sério, é Jairo Sadraque, Jaisso Mesaque e Kennedy Abednego. Não sobrou ninguém para mim. Aí só sai Miqueias e cobra. Só faltou ele botar Nabucodonosor. Eu falei: ixi, rapaz, meu pai era doido, mano. Meu pai era doido. Meu pai botava uns nomes, tadinho. Minha mãe falava assim: vai lá, bota o nome de Jefferson. Meu pai chegou lá, acho que é Jaisso, botou de Jaisso. Então é assim, né? Antigamente não era fácil, amém. Mas estou muito feliz de estar aqui. O pastor Ias pediu para justificar a saída dele, porque a gente não está brigado, tá bom? Ele pediu: Miqueias, avisa a igreja para não ver o mal entendido. Eu prometi uma vez que eu ia ministrar para as crianças, e hoje é o dia. Vou aproveitar hoje, combinou Licatati. Então o pastor Ias está ministrando lá para as crianças, tá bom? O pastor deu um exemplo para nós. Hoje as crianças vão até 10 horas. Eu passei ali, a Tati me chamou: vem cá, a Tati me chamou. É você que vai pregar hoje, né? Eu falei: só porque o pastor Isa vai estar aqui nas crianças, tu me fica até 9 horas pregando lá, pro pastor Isa sentir o que a gente passa aqui. Irmãos, não se preocupa, a mensagem vai ser rápida, até porque eu não tenho não tem, irmão, só acaba aqui, acabou. Mas é bênção, tá bom? Gente, vocês podem se colocar de pé para a gente ler um texto. Se você trouxe a sua Bíblia, seu aplicativo, abre em 1 Samuel 4:21. Amém? 1 Samuel 4:21. Abra a sua Bíblia aí. Nós vamos ler só 2 versículos. E algo que o Senhor liberou no meu coração, que primeiro atingiu a mim, cortou a mim, rasgou o meu coração, mas ao mesmo tempo com cura, né? Porque Deus, Ele vem trazer revelação, Ele expõe algumas coisas, mas também expõe a saída, a cura, amém? Deus nunca vai agir no teu coração para te expor sem uma cura, amém? Deus nunca vai te expor sem te oferecer uma cura, um refrigério para a sua vida, tá bom? Então fica tranquilo, tudo aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus revela no teu coração é para te curar.
Por isso, deixa eu te falar rapidinho aqui, aproveitando o gancho. Não mostre feridas abertas para as pessoas. Tem muita gente mostrando ferida aberta em vez de mostrar cicatrizes. Tem muita gente até nas mídias sociais mostrando muita ferida aberta, falando de feridas abertas. Mas você não pode falar de feridas abertas. Você precisa primeiro ser curado para sim mostrar as tuas cicatrizes. E deixa eu te dizer algo mais. As tuas cicatrizes vão se conectar mais do que seus títulos. Porque o que mais conecta as pessoas não são seus títulos, a posição social que você tem, aquilo que você ganha, é suas cicatrizes. Então testemunhe sobre as suas cicatrizes. Se você foi curado em alguma área, testemunhe. Porque pessoas vão se identificar com cicatrizes. Amém? Mas não feridas abertas. 1 Samuel 4:21. E chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi tomada. Repetindo, e chamou aquele menino, a criança que acabou de nascer, dizendo: e acabou, porque foi a glória, a arca de Deus foi tomada. Volta um pouquinho em 1 Samuel 3:3, que vai dizer assim a palavra de Deus. Volta só um pouquinho, um capítulo anterior, 1 Samuel 3:3. Achou? E a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no templo do Senhor. E Samuel estava deitado no templo do Senhor. Aonde estava quem? Aonde estava o quê? A arca de Deus. 1 Samuel 3:3. Desculpe se eu falei. Tá? 1 Samuel 3:3. O que você estava entendendo? 3:3. 1 Samuel 3:3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no templo onde estava a arca de Deus. Feche seus olhos, Pai. Aqui estou com meu coração muito quebrantado perante a Tua presença, Pai. Venho com meu coração perante os meus irmãos, compartilhar 5 pães e 2 peixinhos que o Senhor me deu. O Senhor sabe do meu coração as dificuldades que é estar aqui, mas o Senhor pode contar comigo, Pai. O Senhor pode me usar para que a sua igreja seja edificada, que o coração de muitos sejam atingidos. E assim como o Senhor falou para mim sobre essa palavra, que o Senhor toque no coração dos teus filhos, e que não seja simplesmente mais um domingo, mais uma palavra qualquer, mas uma palavra que venha edificar, curar, restaurar, erguer, em nome de Jesus, ó Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Você diz, pode se sentar, irmãos. Irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração é sobre o título dela: Restaurando o Zelo pela Presença. Tá? Como é o título? Grave bem isso: Restaurando o Zelo pela Presença. Aqui a gente vai ver um contexto de 1 Samuel. Se você já leu isso, eu creio que sim, onde havia um sacerdote chamado Eli, que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Você lembra deles? Ótima sugestão para nome de filho aí, Ofni e Finéias. O sacerdote Eli, ele estava num tempo onde a voz do Senhor era escassa. A Bíblia diz que as visões eram muito raras, as palavras eram raras, pouco se ouvia de Deus. E você lendo o contexto, você vai entender por que Deus falava pouco, porque estava uma bagunça. O sacerdócio de Eli estava uma bagunça. Os seus filhos estavam pecando no templo do Senhor. Os seus filhos estavam negligenciando a santidade, o temor, a reverência pelo Senhor. Os seus filhos estavam comendo das ofertas, dos sacrifícios que o povo trazia. Os seus filhos estavam praticando atos sexuais, atos ilícitos, sendo sacerdotes. Os seus filhos estavam denegrindo a imagem, a santidade, o temor, a reverência pelo Senhor. E vários profetas falaram para Eli: olha para a tua casa, olha para os teus filhos. Eli, repreenda os teus filhos. Deus, ele avisa, Deus, ele dá tempo, Deus dá chance. Só que Eli, já avançado de idade, ele vai acobertando, ele vai negligenciando a repreensão para os seus filhos. A falta de temor pela presença de Deus, a paixão pela presença de Deus vai fazendo com que aquela nação comece a perecer. E aqui a gente leu esses 2 versículos, que no meio de tudo isso, quando a arca de Deus é tomada durante uma guerra, uma mãe coloca o nome do seu filho que está prestes a nascer. Quando está no nascimento, ela fica sabendo que a arca de Deus é roubada, vai ser roubada. Ela fica sabendo que seu marido morre,
e ela decide colocar o nome de seu filho de Icabô, dizendo: foi-se a glória, foi-se a presença. Você imagina aquela criança crescendo na escola, como é que é teu nome? Icabô. Icabô, porque eu nasci numa época em que a arca de Deus, a presença de Deus não teve zelo, e ela foi arrancada do povo. Aquele menino vai sofrer consequências devido às atitudes daqueles sacerdotes. E me chama a atenção que a gente leu aqui em 1 Samuel 3:3, e a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E eu amo Deus porque, se você ler literalmente, explicar literalmente, faz muito sentido, porque em Êxodo 27:20, Deus ordena a Moisés que diga a Arão e a seus filhos que mantenham a lâmpada acesa continuamente no tabernáculo. Aquela luz, ela deveria ficar acesa ao entardecer até ao amanhecer. Era a responsabilidade dos sacerdotes manter aquela luz acesa. Diga comigo: luz acesa. Então o texto, se você olhar literalmente, você só vai entender isso, que quer dizer que era noite. Só que Deus, Ele não é só um Deus literal, Ele é um Deus também profético, espiritual, amém? No meio de tudo isso, você lê assim: em meio a esse caos, em meio ao pecado, em meio à corrupção, ainda havia alguém que estava preocupado em manter a lâmpada acesa. Profeticamente, no contexto de caos, havia alguém zeloso pela presença de Deus. Havia um menino, ainda Samuel, que zelava pela lâmpada acesa. O Senhor me falou: Miqueias, o céu, nesse contexto que estamos vivendo de corrupção, de tantas coisas, até mesmo dentro da igreja, dentro das igrejas que se chamam igrejas, em meio a tudo isso, a escândalos, em meio a tantas coisas horríveis que está acontecendo, ainda há pessoas com zelo no coração que querem manter a lâmpada acesa no templo. E eu quero pregar para pessoas aqui apaixonadas, pessoas que têm o zelo, que têm a reverência pela presença de Deus. Pode estar tudo apagado, pode estar ainda noite escuro, mas ainda aqueles que mantêm a lâmpada acesa. Ainda há pais que mantêm a luz acesa na sua casa. Ainda há sacerdotes que lá dentro da sua casa, mesmo um mundo cheio de ideologias, um mundo cheio de coisas erradas, de falsos ensinamentos, ainda existem homens e mulheres que mantêm a chama da sua casa, a lâmpada acesa. Posso ouvir um amém dos pais aqui? Irmão, eu sei, é uma preocupação. Meu filho vai para a escola e às vezes fala algumas coisas que às vezes até eu penso: será que foi a professora mesmo que falou isso? Ou ele entendeu errado? E a gente se preocupa como pai, mas como pai, a minha obrigação é não deixar a lâmpada se apagar. O Noah precisa ver um pai que zele pela presença, um pai que mantém a chama acesa. Por isso te peço, família que aqui está, mantenha a chama acesa na sua casa, mantenha a lâmpada acesa na sua casa. Em meio ao caos, em meio à escuridão, tenha zelo pela presença de Deus na sua casa. Amém? As palavras eram raras, as visões eram raras, pecados dentro do templo, mas você foi chamado para manifestar a presença de Deus. Você foi chamado para manifestar a presença de Deus. E a presença de Deus, ela é bem descrita por Jesus, quando Jesus fala assim: olha, sabe o que vocês são? Vós sois o sal e vós sois a luz. Manifeste a presença. Vós sois o sal, vós sois a luz. A luz você vê, a lâmpada você vê, e o sal você sente. As pessoas não querem só ver, as pessoas precisam sentir a presença. As pessoas não querem só sentir, as pessoas querem ver a presença. Deixa eu te dizer, você foi chamado para ser sal e luz. Pessoas precisam ver Deus em você, e pessoas precisam sentir Deus em você. A gente não precisa de mais um grande modelo, um influenciador. A gente precisa de crentes apaixonados por Deus, por onde aquele cara chega, fala: meu Deus, o que você tem, o que você tem, você sente algo diferente em você, você tem Deus, você carrega a presença de Deus. Aqui
nós somos tudo luz, irmão. Sabe aonde que você manifesta luz e sal? Aqui nós somos tudo luz e sal, irmão. Aqui está recheado, aqui está cheio de sal, de luz. Mas você manifesta em ambientes de escuridão. Você manifesta no teu trabalho, no teu estudo. Você manifesta fora da igreja a presença de Deus. Será que Ele pode contar comigo e contigo? Amém? Provérbios 29, 18. Onde não há visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, bem-aventurado. Deus quer pessoas com visões. Ainda existe aqueles que querem cuidar da luz acesa. Em um ambiente de caos e em um ambiente corrupto, Deus conta com Samuéis. Aquele menino a qual a sua mãe entregou, a qual a sua mãe fez um voto: se tu me deres, eu te devolvo. Irmão, corajosa Ana, porque Ana sabia como é que estava o ambiente. A Ana sabia do sacerdote ali, seus filhos, mas ela fala assim: mas eu vou cumprir um voto, porque o voto que eu fiz não foi devido a umas circunstâncias. E ela entrega seu filho àquele ambiente. Ana entrega o seu filho Samuel a um ambiente sujo, a um ambiente imoral. Você, pai, você entregaria o seu filho em um ambiente assim? Mas Ana entende: é Deus que cuida do meu filho Samuel, e o que eu gerei é um menino cheio da presença de Deus. O que Deus conta é com meninos que vão dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Amém? A arca da aliança, ela estava sendo mal cuidada, e a arca da aliança simbolizava a própria presença de Deus. A arca da aliança, o povo de Israel, você sabe disso, a manifestação de Deus era diferente no Antigo Testamento. Não era esse livre acesso que eu e você temos. A presença de Deus se manifestava através de profetas, de sacerdotes, de alguns reis. Não era assim essa liberdade que nós temos hoje de poder sentir. E a arca da aliança também simbolizava a presença de Deus. Toda vez que o povo ia marchar, toda vez que o povo ia para um outro caminho, a arca da aliança ia primeiro. Toda vez que o povo se deparava com o rio, eles colocavam a arca da aliança. Toda vez que o povo ia para a guerra, eles levavam o quê? A arca da aliança. Toda vez que o povo ia, levava a arca da aliança, que simbolizava a presença. Deus está conosco. E é tão forte isso que você vai lembrar da passagem quando Davi, você lembra disso? Quando Davi manda trazer de volta a arca, quem lembra? Davi assume o seu reinado, e apaixonado por Deus, ele fala assim: meu Deus, cadê a arca? Vamos atrás dessa arca. Nós precisamos da arca da presença. Nós precisamos da arca de Deus aqui. E a Bíblia diz que ele manda então, daquela maneira meio desorganizada. Davi não leu como é que era para ser feito. Era aquela paixão assim, às vezes meio desorganizada, sabe? Não, vamos pegar, o que interessa é a arca está aqui. E Davi vai pegar, e já começa tudo errado, porque Davi manda carregar em bois, e não era para carregar em bois, e a coisa dá errado. Eles vão carregar em bois, e de repente um boi trupica lá, irmão. Nunca vi um boi trupicar na minha vida, mas aquele boi trupicou, irmão. Está tudo errado. Usar vai tentar segurar, vai tentar cuidar, e ele é morto na hora. Ele é morto na hora, porque a presença de Deus era reverência. Precisava de organização, precisava de reverência. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que a presença de Deus, ela precisa ser carregada nos ombros. A forma correta era aqui, ó, carregar nos ombros. Eles quiseram transferir para os bois, e Deus falou comigo assim: não dá para transferir aquilo que é para você carregar, Miqueias. A presença de Deus você não transfere para bois, não transfere para outros. A presença de Deus você precisa carregar nos seus ombros. A presença de Deus, ela não é carregada pelo seu pai, pela sua mãe. A presença de Deus é carregada por você, meu filho. Por muito tempo ser filho de pastor é bom demais, irmão. Está doente, pai, ora por mim. Está enfermo, pai, ora por mim. Pai, eu estou assim. O pai vai lá, mas chega uma hora que Deus fala assim: ei, carrega a presença, filho. Carrega nos seus ombros. Para de depender dos outros, para de transferir para os outros. Você precisa carregar nos seus ombros. E Deus falou mais comigo: a presença tem peso. Diga comigo: a presença tem peso. Você precisa sentir o peso da presença de Deus, irmão. A palavra hebraica usada para a glória aqui, que foi lido, é kavod. Eu nem sei falar em hebraico, irmão. Vou chutar que é kavod, que significa peso, honra, presença. A presença de Deus, ela tem um peso, irmão. Ela tem um peso da renúncia.
ela tem peso de não ao pecado. A presença é oração, tem jejum, tem consagração, ela tem peso. Mas a gente não quer isso, a gente não quer sentir esse peso, e a gente quer transferir para bois. Mas Deus está te falando hoje, com muito temor no meu coração, eu falo para você: sinta o peso da presença de Deus. Não ande por facilidades, não anda por conformismo, comodismo. Deus tem a sua presença derramada sobre você, mas é para você carregar nos seus ombros. Diga para a pessoa do seu lado: carrega, irmão. Para, varão, carrega. Tem peso. Você é responsável por isso, amém? Quiseram transferir para bois, mas você é responsável, você é sacerdote. Deus falou muito comigo: Miqueias, você é responsável. Você é responsável. A gente canta aquela canção: nos tornamos responsáveis. A chama não pode apagar. Você é responsável para não apagar a chama, irmão. Sabe o que teu filho está precisando? Não é de um novo super-herói, é um homem cheio de Deus lá na sua casa. Mulher de Deus, o seu filho está precisando é de você cheia da presença de Deus lá na sua casa. O seu filho está vendo você, a sua filha está vendo você. Eles precisam ver homens e mulheres cheios da presença de Deus, que são responsáveis, amém? E não transfira para aquilo que é mais fácil. Irmão, por boi ia ser mais rápido. Levar a presença, a arca da aliança, levar por boi é mais rápido. O negócio é andar mais, mas não ande por facilidades. Nem tudo aquilo que está dando certo vem de Deus. Eita! Nem tudo aquilo que está dando certo vem de Deus, irmão. Vamos parar de às vezes seguir um modelo, seguir algo que é mais fácil, que é mais rápido. Mas não, irmão. Decida carregar a presença de Deus você mesmo, seja responsável. Seja responsável. Essa igreja aqui, ela é responsável por carregar uma presença de Deus. E é uma bênção ver o coração dos nossos pastores que não andam por alguns métodos hypes. O pastor Luiz estava me falando essa semana que um homem, eu nem sei falar o nome dele, nem lembro na verdade, que ele moldou uma cultura de igreja, aonde ele fez estudos, ele fez isso, e várias pessoas compram o seu livro, e as pessoas leram o seu livro, e ele lá explica como que a igreja deve agir para crescer, como você deve fazer, plano de fundo, música, o que tem que fazer para a igreja crescer assim, rápido, para ter a presença rápida, para isso e aquilo. Mas eu louvo a Deus que a gente está numa igreja que não anda por esses métodos hype, esses métodos do momento, mas sim que carregam o peso da presença de Deus, algo que custe para o nosso coração. Eu falo para o nosso grupo de louvor: irmão, tem que custar. Tem que custar alguma coisa, irmão. Não dá para nós subir aqui sem algo que não nos custe. Não dá para ofertar algo como Davi disse: não, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe. Ministros do louvor aqui, eu falo porque é nosso departamento, é nosso time. Nós precisamos ter zelo para subir aqui. Os músicos estão aqui me ouvindo, nossos ministros aqui. Se não for por paixão, por zelo da presença de Deus, não subimos mais aqui, não. Se não nos custar algo, a gente para, não sobe aqui. Deixa. Oxe, carabaçoi. Aranababaçu. A gente quer sentir o teu peso, Deus, enquanto a gente louva. A gente não quer cantar a canção do momento só por cantar, porque está na moda, porque está hype. A gente quer cantar o que os céus cantam. A gente quer cantar aquilo que a tua presença almeja, Pai. Nós queremos ter zelo pela tua presença. E com muito temor também, você que serve em outras áreas aí, se não for com zelo, para de servir. Se você está servindo só para uma escala, para de servir. Se você está servindo só para uma escala, para de servir. O Senhor precisa de homens e mulheres zelosos
pela sua presença que custe algo que sirva. Mas é tão difícil aqui, irmão, porque a gente não quer. No Brasil, irmão, nós dava tudo, irmão. Nós tinha gás para tudo, irmão. Nós tinha gás, garra, tinha disposição, nós queria. Nós tinha nem que custava às vezes nós sair direto do trabalho e ir para a igreja. Mas tudo que nós queríamos era a presença do Pai, era estar na sua vontade, fazendo aquilo que Ele nos chamou. Seja zeloso pelo chamado que Deus tem na sua vida. Amém. Se não tem nenhum amém, amém. Tá tudo bem, irmão. Tá de boa. Irmão, mas daí chega aqui, meu Deus, eu tenho que ir lá. Irmão, um domingo, irmão. Meu Deus, eu vou ficar doido. Ô, irmão, a gente só tem culto. E ainda é um. Meu Deus, irmãos, faça com zelo, com amor, com temor, irmão. Pelo amor de Deus, sirva as crianças, os adolescentes, estão precisando, irmão. Meu Deus, quando abre ali, né, nos cafés para novos membros, é um desespero. Ei, se você quer servir, vem. É todo mundo desesperado. Está todo mundo desesperado. Ah, não, mas vai me custar um domingo. Ô, irmão. Em nome de Jesus, tenha temor e zelo pela presença de Deus. Feche seus olhos, levante a sua mão. Eu sinto um temor, um peso aqui. Eu sei, não deu muito glória, não deu muito. Não tem problema, irmão. Não tem problema. Eu que venho de uma igreja de pentecostal, isso aqui me assustava, mas não me assusta mais. Não me assusta mais. Levante as suas mãos, Pai. Esse peso de responsabilidade cai agora sobre o teu povo. Eu digo profeticamente com os meus olhos abertos aqui, ó, você é responsável por aquilo que Deus colocou na sua vida. Eu vou dizer de novo, eu abro meus olhos. Você é responsável por aquilo que Deus colocou na sua vida. Seja zeloso. Meu Deus, irmão, eu tô brabo hoje. Seja zeloso. Amém? Meu Deus, irmão. É verdade, irmãos. Eu estou falando isso com você, que o coração dos pastores, eles dão liberdade. Depois, se surgir alguma coisa, eles podem até falar com a gente. Mas não é, pastora? Meu Deus, para servir, irmãos, é coisa mais gostosa você carregar a presença de Deus, irmão. Eu sei, irmão, às vezes é cansativo, tá? Tem filho, eu sei, irmão. Mas não esquece de ser zeloso por aquilo que Deus te chamou. Vai, irmão, mas é o peso. A gente tem small group lá em casa, é uma benção. Falando, vamos lá no nosso small group, é uma benção. Amém? Irmãos, e a rotina dos nossos filhos, eu não estou aqui, é 8 horas, está tudo dormindo, a coisa mais lindinha, tudo dormindo. Quando vai small group, irmão, não tem. Pô. E aquela noite, irmão, a gente não vai dormir muito bem. Aquela noite, pode ter certeza, aquela sexta para sábado, de domingo para segunda. Mas irmãos, eu sei que dói, mas se alguém foi alcançado, mas alguém, Deus falou, mas alguém foi lá na sua casa e Deus deu um alimento para você transmitir para essa pessoa. Então coloca os teus filhos também junto, irmão. Mas vai pesar minha família. Não, bota eles junto, irmão. Alguém estava me pedindo, o que você acha que lá, família, ministério e tal? Eu falei, irmão, para mim é junto. Mas o que tu achou daquilo? É junto. A minha família, meu ministério, minha família, a gente está junto nessa, irmão. Posso ouvir um amém? Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Amém? A presença de Deus precisa ser carregada. Vamos lá, irmão, já estou indo para o final, porque o pastorista quer sair de lá. Deixa ele lá. Posso pregar? Vamos deixar ele lá hoje. Depois que terminar o culto aqui, a gente fica aqui só para deixar. Aleluia. E o que mantinha aceso? Olha o que diz Êxodo 27:20. Ordene aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido, para que acenda a luz da lâmpada. Olha só que interessante, o azeite puro batido. No hebraico a palavra indicava que o azeite tinha que ser com pressão, extraído com pressão. Às vezes é isso, irmão. Para você manter a chama
A lâmpada acesa lá na sua casa vai custar, irmão, vai. É com pressão, mas é o melhor óleo, é o melhor. Aqui diz azeite puro de oliva batido, ou seja, com pressão. Eu sei que custa. Achei, caralho, eu sinto Deus falando aqui. Eu sinto Deus falando aqui. Eu sei que está custando para alguns manter a chama acesa em casa, mas aguente a pressão. Que Deus está extraindo o melhor óleo, o melhor azeite da sua casa, e vai valer a pena. Feche os olhos, Pai, renova agora essa pessoa. Renova agora esse crente que está nessa prensa. Esse pai que está de todas as formas tentando manter a lâmpada acesa na sua casa. Essa mãe que está lutando, essa mãe que não desiste, essa mãe que é guerreira, essa mãe que não desiste de lutar para sua casa e sua família. Traga o teu refrigério agora em nome de Jesus, amém? Aleluia. A arca da aliança, quando acontece tudo isso, que Uzá toca, morre, para onde que ela vai? Não, algo está errado, nós temos que rever. Vamos levar para a casa de alguém. Quem que leva? Vamos levar para a casa de Obed-edom. Diga comigo, Obed-edom. A arca vai para a casa de Obed-edom. E olha o que diz em 2 Samuel 6:10. E durante o período, Deus abençoou muito a casa de Obed-edom. 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, a presença ficou lá, irmão. Deus prosperou como nunca aquela família. Eu falei, Deus, por quê? Porque tinha zelo todos os dias. Você imagina você levar a arca lá para sua casa, deixar na sala. Eu creio que foi na sala. E todos os dias os filhos vinham. Opa, a arca está aqui, a presença está aqui. Falta a arca lá na nossa casa, irmão. Falta essa presença, esse zelo. Eu creio, meu amigo, quando chegavam os filhos assim, vamos, não, a arca está aqui, ó, epa, a arca está aqui, reverência. Na nossa casa não tem murmuração, não tem mentira, porque tem reverência, tem a arca. Na nossa casa não entra ideologias, não entra mentiras, não entra engano, porque nós temos a presença, nós temos a arca. Você pode dizer amém? Tinha um lar com temor e prosperou. Deus abençoou a casa de Obed-edom, a família. Ei, eu estou vendo que os teus pais estão prosperando. O que está acontecendo? Nós temos uma arca lá. Nós temos a presença de Deus. Mas o que aconteceu? Não, lá agora é negócio. Novela, capaz. Maria do Bairro, capaz. Nem sei se existe mais isso. Eu sou antigo, irmão. Eu não assisti novela, porque meu pai falava assim: filho, nó e vela. Filho, nó, vela, macumba. Tá bom, pai, não vou. Não ri depois. Vocês vão contar para eles, vocês estão rindo. Mas minha casa tinha muito temor, muita reverência para o Senhor. Amém. E eu creio no mover que vai começar nas casas. Não, irmão, pega isso aqui. Eu creio no mover que vai começar nas casas. Aleluia. Eu creio no mover que a presença vai começar na casa, irmão. Eu creio no mover, meus amigos, que você não vai para a igreja para buscar a presença, você vai vir trazendo a presença. Você não vai para a igreja para se encher, você vai vir cheio da presença de Deus. Você pode crer nisso? Diga para sua família, você está com a sua família aí, esposa, a presença começa lá em casa. Porque a gente vem para a igreja para ser cheio, irmão. Mas na verdade Deus quer te encher lá em casa, irmão. E aqui é só para transbordar. Mas a gente é tão cainha. Vocês sabem o que é cainha? São tudo no Nordeste. Não saber o que é cainha lá do Sul. Cainha é só quer. É o crente puçuca. Sabe o que é crente puçuca? Ô irmão, vocês moravam onde quando vocês... Irmão, o crente só quer, ele só vai para a igreja que ele quer, ele só quer, tudo ele quer. Venha a nós. Não, mas nada a ver, venha a nós. Paulista, irmão, venha a nós.
Irmão, ele só quer, mas na verdade a gente não vem para a igreja só para querer, nós viemos na igreja para transbordar, para derramar aos pés do Senhor. Por isso não venha atrás da presença, mas venha carregando a presença de Deus. Amém? Ô irmão, venha cheio no gás, irmão. Chega no pessoal do Eco, já entra aqui nessa igreja marchando, irmão. Amém. Oh, irmão, eu posso falar vou ser sincero? Não vou. Às vezes, irmão, a gente, vamos lá, igreja, vamos. As pessoas vêm, eu sei, está cansado, né? Semana, todo mundo trabalha, mas chega com o coração já transbordando de alegria. Você não precisa nem de louvor, de uma música, de alguém pedindo, não. Você já chega aqui com as suas mãos levantadas. Irmão, meu sonho, irmão, é nós chegar aqui nem precisar assim, vamos, levanta a mão, vamos lá, vamos adorar. Não. Só pega no meu pé, vamos Trinity, vamos. É de nós já chegar com o nosso coração derramando. Amém. Traga a presença da casa. Aleluia. Posso falar sobre o contexto para nós fechar? 13 minutos, irmão. Contexto da guerra. Os filisteus vão guerrear contra o povo de Israel. Nesse tempo de Eli, do sacerdote Eli, seus filhos Ofni e Finéias. E eles começam uma guerra. E é normal o povo de Israel guerrear, porque acontecia muita guerra. Só que o que não foi normal foi que eles começaram a perder a guerra. E o povo israelita começou a perder a guerra. E alguém falou assim, tem alguma coisa errada. Nós não perdemos, nós só ganhamos. Mas na verdade é que eles nem levaram a arca. Eles esqueceram de levar a arca na frente da guerra. E chega um determinado momento que eles começam a perder muitos homens. Eles recuam e falam, não, alguma coisa está errada. Nós estamos perdendo. Lembrei, meu Deus, esqueci uma arca. Só que Deus queria ensinar para aquele povo que a presença dele não é um amuleto. A presença de Deus não é um amuleto. A presença de Deus não é assim, quando o negócio apertar, eu vou para a oração. A presença de Deus não é, quando a guerra começar, eu chamo as irmãs da intercessão. Quando o negócio apertar aqui, eu vou para os pastores, eu vou para os meus líderes. Não, a presença de Deus não é um amuleto. A presença de Deus era para ser reverenciada com zelo, com temor. E aquele povo estava acostumado tanto a ganhar as guerras, que eles falaram assim, é mais uma guerra, vamos lá, esquecer até de levar a presença, a arca de Deus. Só que toda guerra, ela revela o seu coração. Diga comigo, a guerra revela meu coração. Tem gente, irmão, que quando acontece a guerra dá um desespero. Meu Deus do céu, devia ter jejuado, devia ter orado. Porque na guerra, irmão, a guerra só é um estopinho, só é uma cereja ali, mas no cotidiano, na tua vida diária, você precisa ter zelo pela presença. E o Senhor falou comigo, Miqueias, eles perderam uma presença, foi no cotidiano e não na guerra. Eles perderam a presença no cotidiano e não na guerra. A rotina deles às vezes tornou uma distração. A rotina deles se tornou uma distração. Não foi na guerra que você perdeu a presença, foi na tua rotina, foi no teu devocional, foi na tua vida diária com Deus. E quando eu estava preparando, nesse exato momento, irmãos, eu estava preparando essa mensagem, eu botei a playlist no YouTube para escrever, escutando um louvor ali, começa uma música da Tamires que eu nunca vi, vem do nada, e ela falava assim, as coisas importantes são inúteis perto da sua presença. As coisas importantes são inúteis perto da sua presença. E ela começou a falar aquilo e eu, meu Deus, e Deus começou a falar comigo, lembra quando tudo começou? Lembra da paixão que você tinha por mim? Lembra quando brilhava o seu olhar por mim? Lembra de quando nas madrugadas nós conversávamos, eu e você? Eu comecei a chorar. Lembra de quando eu era mais importante do que tudo, do que tudo, do que tudo?
mas as coisas importantes tomaram o meu lugar. As coisas importantes tomaram o meu lugar. Eu senti um clamor do Espírito Santo na minha alma. Tô com saudade, tô com saudade. Tô com saudade dos momentos eu e você. Eu e você. Feche seus olhos. Eu e você, tô com saudade. O Senhor quer trazer uma realidade pro seu coração agora. Ah, quando o brilho no olhar por mim. Vamos lá? Quando o brilho no olhar por mim era mais forte do que qualquer outras coisas. Lembra das conversas. Lembra lavando a louça e derramando lágrimas. Você amava minha presença. Você amava minha presença. Lembra de mim. Lembra de onde tudo começou. O Senhor está nos chamando para um senso de responsabilidade tão grande essa noite. Está caindo um temor sobre essa igreja tão grande. Está caindo um temor sobre o zelo pela presença tão grande agora no seu coração. Receba esse zelo, esse temor, em nome de Jesus. O Senhor me fez lembrar uma vez em que os pais de Jesus, quando ele tinha 12 anos, eles vão para uma celebração. A Bíblia diz, e todo ano os pais de Jesus levavam Jesus para a celebração que acontecia em Jerusalém. Só que dessa vez eles vão para a celebração e quando acaba eles estão voltando para casa, os pais de Jesus. Passa-se um dia, diga comigo, um dia. José olha para Maria, Maria olha para José e fala: ei, não está sentindo falta de alguma coisa? Tô. Cadê Jesus? Começaram a procurar entre as parentelas. Cadê Jesus? Meu Deus, esquecemos Jesus lá na festa. Jesus ficou lá na igreja. Jesus ficou lá na conferência. Jesus ficou lá no congresso. Vamos buscar Jesus. E Deus me falou, Miqueias, tem gente que está esquecendo Jesus na igreja. Quando vai para casa, não leva Jesus. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Leva Jesus. O Jesus da igreja é o Jesus da casa. O Jesus aqui da igreja é o Jesus da casa. Não esqueça Jesus aqui, leva para sua casa, por favor. É por isso que tem mãe, que tem filhos. Esses dias, não sei se foi a Moana que falou isso. Acho que foi a Moana, o pastorista. Que uma criança falou assim: eu queria morar na igreja. Foi você? Eu queria morar lá na igreja. Por quê? Porque lá na igreja, meu pai é bom, a mãe é legal. Vou morar na igreja. Porque lá na igreja o papai e a mamãe são bem legais, são crentes. Mas quando a gente vai para casa, eita! Leva Jesus para tua casa hoje, irmão. Leva a presença com você hoje, irmão. Levante a sua mão. Leva Jesus para casa, irmão. Manifesta Jesus lá na sua casa. Aqui na igreja é o mesmo Jesus aqui na sua casa. Leva Jesus para casa, irmão. Seja crente na tua casa, irmão. Seja crente lá na tua casa, irmão. Leva a arca lá na sua casa, irmão. Falta 5 minutos. Aleluia. E eles começaram a perder. E a Bíblia diz, lembramos a arca, vamos atrás da arca. Eles pegaram a arca e acharam a arca da aliança. E a Bíblia diz, se você ler, que eles ficaram tão felizes que eles pegaram a arca de volta, que eles pularam tanto, eles celebraram tanto, que a Bíblia diz que o chão tremeu. O chão tremeu. De tão feliz. Não, agora nós temos uma arca. Eles achando que Deus agora estava naquela arca. Levaram de qualquer maneira. Achavam que era um amuleto.
Mas quando eles fazem aquele barulho, presta atenção, pode ler a Bíblia. O povo filisteu fala assim: o que está acontecendo lá que eles estão se alegrando, estão pulando? Já sei, é que eles servem um Deus que livrou ele das mãos dos egípcios, que tirou ele de lá. Eles têm história. Eles até têm história com Deus. Mas o povo filisteu, Lili, falou assim: vamos lá, vamos ser corajosos, porque eles não estão com a presença. Barulho não significa presença. Diga comigo: barulho não significa presença. Eu venho de um meio onde se confundia muito barulho com presença. E eu não sou contra o barulho, gosto do barulho. Tinha até um meme lá, aquele barulho não é presença, mas presença traz barulho, algo assim. Ele só tinha um dente na boca. E eu venho do mover de barulho, eu gosto disso, irmão. Mas barulho não significa presença. O povo inimigo percebeu que eles não estavam com a presença de Deus. Diga comigo: o inimigo sabe quem tem e quem não tem a presença. Pegou? O inimigo sabe quem tem e quem não tem a presença. Não é título, não é o que você ganha, não é o cargo que você ocupa, não é a sua liderança, é a presença que você carrega com você. Posso ouvir um amém? Então não adianta você maquiar, não adianta você enganar, porque o inimigo falou assim: rapaz, eles estão pulando, eles estão fazendo barulho, mas eles não estão com a presença. A presença não é barulho, a presença é sentida. Se coloca de pé. Porque a presença de Deus, ela se manifesta, presta atenção, não é nos dons, irmão, não é só nos dons. Presta atenção nisso aqui. O dom vem de Deus. Sim? O dom vem de Deus. Amém? Mas Deus não retira ele. Amém? Amém? O dom vem de Deus, mas Deus não retira o dom. É por isso que você vê bêbado, você vê mendigo e tal, que quem sabe vai orar por você e vai te curar. Porque Deus não retira o dom. Agora, a presença de Deus, ela manifesta no fruto. Principalmente no fruto. O dom, ele pode até te levantar, o dom pode até te expor, até mas é o fruto que vai te sustentar. É o fruto que vai te sustentar. O dom até pode colocar algum cargo, pode até te levar para um lugar, para alguma liderança, mas é o fruto que vai te sustentar. O que é fruto? Por que a Bíblia usa isso lá em Gálatas, os frutos do Espírito Santo? Por que fruto? Porque fruto é diário. Por que fruto? Porque fruto você rega, você cuida, você tem que plantar, você tem que cuidar do fruto. É diário. Então, antes de você pedir algum dom para Deus, peça os frutos. Antes de você pedir o dom para Deus, peça os frutos, a manifestação dos frutos do Espírito Santo. Amém? Um dia eu morava na igreja, chegou um bêbado. E aquele bêbado, ele, de vez em quando ele vinha lá. E um dia ele chegou assim, foi até engraçado. Ele falou assim: vem cá, nós precisamos orar para o meu amigo lá. Eu falei: por quê? Ele está bebendo muito. Eu falei: não, mas você também, vamos orar aqui por você. Ele falou: Miqueias, eu era cantor na igreja, eu tenho um dom, eu tinha o dom de ministrar. Eu falei: ele é. E ele começou a puxar um hino da harpa, vocês não vão conhecer. Que nota você está aí? Daí ele começou assim, irmão, do nada, um bêbado. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E foi ali, pela fé, que os meus olhos se abriram, e agora me alegro. Aí ele começou a derramar lágrimas. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus.
Foi ali pela fé que os meus olhos se abriram. E agora, ele derramando as suas lágrimas, e Deus falou comigo: Miqueias, ele tinha um dom, mas ele não foi zeloso pelos frutos, pela minha presença. Busque a presença de Deus hoje, irmão, pelo amor de Deus. Hoje aqui, irmão, é noite de nós se rasgar o nosso coração e dizer: Senhor, o que mais importa é a tua presença, e eu quero ser zeloso. Hoje é noite que o Senhor está chamando gente aqui para levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eu quero manter a lâmpada acesa, não só aqui na igreja, mas lá na minha casa. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um sacerdote de Deus. Eu quero ser alguém que mantenha, que tenha zelo pela tua presença. Posso ouvir um amém? Não é sobre um dom, não é sobre um título, é sobre alguém que quer uma presença. Quem sabe a mensagem de hoje não vai trazer muito barulho, mas vai trazer temor dentro de você. Quem sabe a mensagem de hoje você não vai pular, mas dentro de você vai arder o seu coração. O peso, a responsabilidade pela glória de Deus. Os dois filhos morrem, os dois sacerdotes, Ofni e Finéias, morrem. Mas eu estava lendo na Bíblia que existe um outro Finéias, irmão. Nem sabia que existia dois Finéias na Bíblia. Mas em Números 25 e 11 tem um outro Finéias que também era sacerdote, filho de Eleazar, filho de Arão. Tomou uma lança na mão, entrou no meio da congregação e feriu o israelita e a mulher quando estavam juntos, e a praga foi contida sobre os filhos de Israel. Por isso Finéias teve por justiça a sua ação, e ela se contou com zelo pela minha glória de geração em geração, porque eu faço com ele uma aliança de paz. Deus falou: Miqueias, dois sacerdotes, um fez tudo que era errado, um não tinha zelo, mas tem um outro Finéias que tem zelo, que é sacerdote, que tem até um cargo, mas que tem zelo, que tem temor. E por causa de um Finéias que teve temor, uma praga foi cessada sobre o povo de Israel. Deixa eu te dizer, quem sabe por um entrou a corrupção, entrou o pecado, mas se um justo se levantar, se um homem de Deus se levantar com zelo e temor, pode se cessar uma praga. Aleluia. Leia Finéias, Números 25, um homem zeloso que lutou contra o pecado e a praga cessou. Deus está levantando Samuel aqui, irmão. Hoje é noite dos Samuéis. Hoje é noite dos Samuéis. Diga comigo: noite dos Samuéis. Aqueles que vão dizer: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Você sabia que no hebraico a palavra ouvir quer dizer chamar? E você sabia que a palavra obedecer no hebraico quer dizer chamar? Você entendeu? A palavra em ouvir no hebraico é chamar, e a palavra obedecer no hebraico é, ou seja, é a mesma palavra, ouvir e obedecer. Então você está dizendo: Senhor, eis-me aqui, que teu servo te ouve. Você está dizendo: Senhor, eis aqui que eu chamar, que eu te ouço. Você está dizendo: eu te obedeço também. Você está me entendendo? O mesmo ouvir é o mesmo obedecer. E eu quero aqui orar por você. Enquanto o grupo vai ministrar, nós estamos desfalcados. Alguém toca baixo aí? Cadê o Felipe? Ei, Felipe, ajuda nós. Está aí? Está lá, né? Se quiser tocar baixo, chega aí. O André teve que ir ali. Aleluia, mas eu sinto a presença de Deus aqui. E eu quero chamar você que quer, você que entendeu que Deus falou contigo, você que quer manter a chama acesa na sua casa, na sua família, você que quer carregar a arca, que quer sentir o peso, que quer ser zeloso pela presença, vem aqui na frente rapidinho. Nós queremos orar antes de encerrar esse culto, porque eu acredito que hoje o Senhor nos desperta para um novo viver no nosso diário. O cotidiano não vai distrair a tua vida com Deus. As distrações dessa vida não vão tirar o teu momento com Deus. Queimando de amor por ti, eu quero me apaixonar
E eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor. Você lembra disso? Você lembra? Quem está disposto a vir aqui na frente fazer isso? Eu quero me apaixonar. Eu quero me desesperar. Quem está disposto a vir aqui na frente e dizer: Senhor, fala que teu servo ouve? Queimando de... Quem está disposto a vir aqui e dizer: Senhor, fala que teu servo te ouve? Ah, como nós era apaixonados por Jesus, você lembra? Ei, você lembra quando você é apaixonado, né? Meu Deus, irmão, a gente faz cada coisa, o brilho no olhar é diferente. Ah, eu fiz algumas canções para Luana, apaixonado por ela. Quando a gente fez 1 ano de namoro, eu fui lá fazer uma serenata na janela dela. Eu levei um amigo cadeirante, ele era cadeirante, com balão, com faixa. E eu acordei a Luana, fui cedinho lá e cantei pra ela, apaixonado. Deus conta com essas paixões, irmão. Não importava o que os outros iam pensar, o que importava era a presença dele. Era a presença dele. E eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Vamos lá, um pouco mais. Eu quero, e eu quero me apaixonar. Outra vez, queimando de amor por ti. Diga isso. Pois eu quero me apaixonar. Aleluia. E eu quero me desesperar. Eu quero perder o sono. Queimando. Deixa eu orar por você. Hoje Deus coloca temor na sua casa, no seu coração. Você pai que está aqui, você mãe que está aqui, você é responsável pela presença de Deus lá na sua casa. Você vai levar Jesus para sua casa. Você é responsável pela chama, aleluia, de manter a chama acesa. Por isso feche seus olhos, Pai. Que esse peso de temor e santidade caia sobre nós. Que essa responsabilidade caia sobre nós, ó Pai. A Tua presença, ela tem um peso. A Tua presença, Pai, ela é, cada um, Pai, precisa carregar nos seus ombros, ó Pai. Eu oro para que a gente não queira ir por um atalho, por um caminho de facilidades, por um caminho onde é mais leve, mas que a gente possa por um caminho onde a Tua presença nos custe, para que a gente possa louvar aqui em cima desse altar algo que nos custe, em nome de Jesus, ó Pai. Que a gente possa servir algo que nos custe, em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro por presença na casa, eu oro por presença no casamento, eu oro por presença nos filhos, eu oro por presença lá no trabalho, eu oro por presença lá na escola, na faculdade. A Tua presença sobre os lares, ó Pai. A Tua presença sobre as casas agora. O Senhor vai batizar com o Espírito Santo na casa, eu creio nisso. Eu creio que o Senhor pode batizar com o Espírito Santo lá na casa. O Espírito Santo pode batizar lá na casa. Nós não vamos vir mais para a igreja para ser cheio, mas nós vamos vir sendo cheio e apenas transbordar aqui na casa do Pai. Eu oro por um grupo de louvor cheio da presença de Deus, Pai. Eu oro por um grupo de louvor cheio da presença. Não nos deixe cantar algo que está na moda por cantar. Não nos deixe, ó Pai, algo ser mais fácil, rápido. Não, mas que tudo que nós fizer for cheio da presença.
cheio da graça de Deus. Eu declaro santidade, santificação. Santificação. Pecado, você está repreendido. Pastor Urias falou domingo passado, antigamente a mensagem era: perdoados estão os teus pecados. Hoje a mensagem é: você não tem pecado. Declaro santificação no teu lar, santidade no teu lar, temor. Eu declaro casas com altar, casas com culto doméstico, casas com cultos em família. Eu declaro que você vai pegar a sua família lá na sua casa, você vai orar com seus filhos. Você vai desligar a televisão, você vai desligar o Instagram, você vai desligar e vai dizer: filhos, vem cá, vamos orar um pouquinho aqui com o papai e com a mamãe. Vamos mostrar Jesus para os nossos filhos, irmão. Eu declaro que nós vamos mostrar Jesus nas casas, irmão, em nome de Jesus. Amém. Pode cantar isso aí para nós encerrar. Prazer, Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença. Só tua graça me basta, tua presença. Quem tem coragem de cantar assim, ó? Tua presença. Tua presença é o meu. Vai. Tua presença é o meu prazer. Tua presença Tua presença. Que a presença dele seja mais importante do que tudo, que as coisas mais importantes não te distraiam. Amém? Leva essa palavra para sua casa. Eu quero, antes de encerrar, chamar a pastora aqui. Vem cá, as mulheres aqui, as lideranças. Quem está de liderança aqui, vem cá, vamos orar pela pastora, o pastor. Em nome do Senhor Jesus, para o Senhor renovar a força, a batalhas, a guerras, para que o Senhor seja com eles. A nossa igreja é uma bênção, irmão. Nossa igreja não anda na vibe das igrejas que buscam facilidades. A nossa igreja não anda, às vezes, naquilo que é mais fácil para crescer. Você é prova disso. Só que não é fácil você andar nisso. Não é fácil você, às vezes, andar contra isso. Concorda comigo? Mas aqui nós temos pessoas que, nossos pastores, que prezam pela santidade, pelo temor. Amém? E que esse senso de temor continue sobre a nossa liderança, para que nossa igreja seja uma bênção, irmão. Só que não é fácil, às vezes. Há batalhas que às vezes a gente não vê aqui, irmão. A gente vê nosso pastor Urias pregando aqui como um leão, às vezes, a pastora Moana, mas a gente não sabe o coração, o que eles enfrentam, as dificuldades. Eu queria ir para o pastor Urias, mas ele está lá com as crianças. Depois nós oramos por Urias. Deixa ele lá com as crianças, amém? Ore por essa igreja, que nunca falte o temor, a santidade sobre essa casa. Pai, nós declaramos que essa igreja é do Senhor Jesus. Nós declaramos que nessa igreja ainda se prega sobre santidade. Nós declaramos que essa igreja ainda prega sobre purificação, sobre o sangue de Jesus. Nós cremos numa igreja zelosa pela tua presença, uma igreja que tem a arca, que tem presença, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós oramos pela nossa liderança, pelo pastor Urias, que hoje, Pai, está lá com as crianças, Senhor, está lá servindo as crianças. Que o Senhor seja com essa família, que o Senhor guarde o coração deles, que o Senhor guarde o coração dessa casa, em nome de Jesus. Que toda a guerra do inimigo, todo o peso do inimigo seja desfeito agora, em nome de Jesus. A gente sabe que não é fácil
se você andar às vezes na contramão de um sistema que quer, ó Pai, interferir naquilo que o Senhor quer, mas em nome de Jesus nós liberamos palavra de força, de renovo, de restauração, de refrigério, Pai. Em nome de Jesus, abençoa nossos pastores, dê muito discernimento, ó Pai, que o senso de santidade e temor não falte sobre a vida da nossa liderança, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos uma igreja pura, uma igreja zelosa pela Tua presença, Pai. Isso, pode continuar orando. Amém, amém, igreja. Nós vamos orar encerrando. Pega a sua família aí, você que está com ela. Nós queremos abençoar a sua semana. Minha família está aí, não estou enxergando nada aqui, irmão. Está uma luz clara aqui. Minha família está ali, está lá minha esposa. Não dá para chegar aqui, amor? Está dormindo a criança? Meu Deus. Ei, nós queremos abençoar a sua casa antes de nós encerrar. Como eu te falei, há uma luta muito grande sobre a nossa família, sobre a sua família. Mas em nome de Jesus, você vai ser uma voz profética. Essa semana eu e minha esposa lá na nossa casa, irmão, lá na sala, todo o inferno está repreendido. Levanta, irmão. Levanta, irmão. Levanta a tua voz da tua casa, irmão. Meu Deus, varão, abre a tua boca. Quando o teu time faz um gol, você faz um escândalo. Quando o teu time faz um gol, você faz um escândalo. Agora, para repreender o Satanás, para cuidar da sua família, você é um gatinho, irmão. Levanta, irmão. Hoje o Grêmio jogou, nem sei se ganhou, mas eu vou vibrar, vou torcer. Mas eu também vou, como uma voz profética, abençoar minha família, minha casa. Amém? Mulher de Deus, edifica a sua casa. Amém? Dá para vir? Não dá? Edifica a sua casa, pega a sua família aí. Nós queremos abençoar a sua família. Aleluia. Em nome de Jesus. Está aqui meu filho dormindo. Ô filho, durma de madrugada também, Pai. Que esse sono que ele está dormindo agora de madrugada também, Jesus. Amém. Ô Jesus, sogro e sogra, vem logo, pelo amor de Deus. Amém? Ore pela sua casa agora para nós encerrar. Ore pela sua família, Pai. Nós declaramos a Tua presença sobre nossos lares, sobre a nossa família. Eu declaro famílias com presença. Eu declaro lares com altares. Eu declaro famílias enraizadas em Ti, Pai. E quando eles virem para a igreja, vai ser para trazer a Tua presença. Vai ser para manifestar a Tua presença. Eu declaro uma semana abençoada aos Teus filhos, ó Pai. Uma semana de muita graça, de muita vitória, de muita bênção sobre a casa, sobre a família. Em nome de Jesus, cuida dos filhos na escola. Cuida, Pai, dos filhos na escola. Cuida dos esposos, das esposas que saem trabalhar. Guarda, Pai, livra, nos protege nessa nação. Guarde os Teus filhos nessa nação. E que seja uma semana abençoada na vida dos Teus filhos, ó Pai. Assim eu te peço, levanta homens e mulheres, sacerdotes, que prezem, que zelem pela Tua presença, Pai. Que não negociem valores, que não se contaminem, mas Samuéis que estão levantando com a lâmpada acesa nas suas casas, dizendo: a lâmpada continuará acesa, a presença de Deus continuará na nossa casa. Eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Você diz: se Deus é por nós, amém. Vá em paz, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Compre a cantina, compre o CD da cantora ali também.